Há dois reis na Bíblia que ficaram gravemente doentes. Tenemos dos reyes en la Biblia que estuvieron gravemente enfermos. Asa, Asa, que ficou doente dos pés, enfermo de los pies, e ao invés de confiar no Senhor, confiou nos médicos. y al invés de confiar en el Señor, confió en los médicos. E 2 anos depois ele morreu. Y 2 años después falleció. E Ezequias, que teve provavelmente câncer, Y Ezequías, que probablemente tuvo un cáncer, e ele clamou ao Senhor, clamó al Señor, e o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. y el Señor le concedió 15 años más de vida. O problema da autoconfiança e da confiança no alto é o que mostra se é religião ou se é evangelho. El problema entre la autoconfianza y la confianza que viene de lo alto es lo que va a distinguir qué es la religión y lo que es el evangelio. Se nós podemos recorrer aos médicos, Podemos recoger a los médicos, mas não podemos confiar nos médicos. pero no podemos confiar en los médicos. Nós temos que confiar no Senhor. Tenemos que confiar en el Señor. O erro do rei Asa foi que ele confiou nos médicos e não recorreu ao Senhor. El error del rey Asa fue que él confió en los médicos y no recogió al Señor. Se ele tivesse confiado no Senhor e recorrido aos médicos, Si él hubiera confiado en el Señor y recogido a los médicos, poderia ter sido tratado. podría haber sido tratado. Mas a palavra hebraica que está ali marcando Pero la palabra en hebreo que dice allá é que Asa confiou nos médicos. es que Asa confió en los doctores médicos, Confiou no homem. confió en el hombre, Confiou no sistema. confió en un sistema. Quando você confia em si, Cuando confiamos en nosotros mismos, quando nós confiamos no nosso povo, na nossa igreja, cuando confiamos en nuestra gente, en nuestra iglesia, quando nós confiamos na estrutura econômica, cuando confiamos en una estructura económica, nós estamos fazendo religião. estamos haciendo religión. Mas quando nós confiamos no Senhor, Pero cuando confiamos en el Señor, mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, aunque todo lo diga diferente, nós estamos andando no Evangelho. estamos caminando en el Evangelio. O Evangelho é a vida na dependência da suficiência de Deus. El Evangelio es la vida en la dependencia de la suficiencia de Dios. Eu gosto muito de estudar a vida de George Miller. Me encanta estudiar la vida de Jorge Miller. Este homem, ele foi jovem bastante problemático. Este hombre fue cuando joven bastante problemático. Ele tinha uma espécie de vulcão interior. Él tenía como que un volcán interior. Ele fez todo tipo de coisas erradas que jovem pode fazer. Hizo todo de equivocado que un joven puede hacer. Mas dia o Senhor o converteu. Pero un día el Señor le convirtió. Eu vou fazer parêntese aqui. Voy a abrir un paréntesis aquí. Não somos nós que nos convertemos, No somos nosotros que nos convertimos. mas é o Senhor que nos converte a Ele. Y sí, es el Señor que nos convierte hacia Él. Há grande perigo quando alguém se converte. Existe un grande peligro cuando alguien se convierte. Ele é inconfiável, Él es inconfiable. porque foi ele que se converteu. Porque fue Él mismo que se autoconvirtió. Jesus falava por parábolas. Jesús hablaba por parábolas. E os discípulos perguntaram a ele, certa ocasião, Y los discípulos en alguna ocasión le preguntaron:
por que o senhor fala por ¿y parábolas? por qué hablas por parábolas? E ele disse, é para que vendo não vejam, Y él dijo, para que viendo no vean, ouvindo não ouçam, oyendo no oigan, e não se convertam, y no se conviertan, e sejam por mim perdoados. y sean por mí perdonados. Mas o senhor não quer converter as pessoas? Pero ¿no quieres convertir a la gente? O senhor não quer perdoar as pessoas? ¿No quieres perdonar a las personas? Sim, Sí, mas sou eu que faço isso. pero soy yo quien lo hace esto. Sou eu que busco, Soy yo quien busca, porque ninguém me busca. porque nadie me busca. E se alguém um dia está buscando ao Senhor, Y si alguien un día busca al Señor, é porque o Senhor o buscou primeiro. es porque el Señor le buscó primero. É impossível um homem buscar a Deus. Es imposible un hombre buscar a Dios, Ele é um fugitivo de Deus. porque el hombre huye de Dios. E George Miller era uma pessoa assim. Y Jorge Miller era una persona así. Ele fugiu de Deus o quanto pôde. Huyó de Dios todo lo que pudo. Ele parecia um jovem lá no Brasil Él parecía un joven en Brasil que viveu nas drogas, que vivió en las drogas, que vivia na perdição. vivía en la perdición. E um dia ele estava na igreja Y un día cuando estaba en una iglesia, com as suas mãos levantadas, con sus manos alzadas, cantando e louvando a Deus. cantando y alabando a Dios, Um colega dele que o conhecia lá do mundo alguien que le conocía del mundo, perguntou para ele: o que aconteceu com você? le preguntó, ¿qué pasó contigo? Ele disse: eu fiz a minha parte, Deus fez a parte dele. Él dijo, yo hice mi parte y Dios hizo su parte. E ele disse: e qual foi a sua parte e qual foi a parte de Deus? Y él dijo, pero ¿cuál fue tu parte y cuál fue la parte de Dios? A minha parte é que eu fugi de Deus o quanto eu pude. Bueno, mi parte es que yo huyé de Dios todo lo que pude. E a parte dele é que ele veio atrás de mim até me pegar. Y la parte de Dios es que Él vino en pos de mí hasta agarrarme. Foi isso que aconteceu com George Miller. Eso fue lo que pasó con Jorge Miller. E logo que ele conheceu ao Senhor, Luego después que conoció al Señor, porque o Senhor o conheceu antes, porque el Señor le buscó primero, ele disse: Senhor, Él dijo, Señor, de todo o meu coração, de todo mi corazón, esse coração que o Senhor me deu, este corazón que tú me has dado, eu vou jogar na loteria agora. yo ahora voy a jugar en la lotería. ¿Sí? E se eu ganhar, Si es que gano, eu vou viver pela fé. voy a vivir por fe. E ele comprou o bilhete Él compró el billete e foi premiado com o primeiro prêmio. y fue premiado con el primer premio. Ele pegou todo o dinheiro Entonces agarró toda la plata que recibió e deu aos pobres. y dio a los pobres. E disse: agora eu sei que o Senhor vai me conduzir. Y él dijo, ahora yo sé que tú me vas a conducir. Aquele foi uma espécie de incredulidade de Gideão. Esa fue como la incredulidad de Gedeón. Aqueles testes de Gideão não são testes de fé. Aquellos tests de Gedeón no son testes de fe, pruebas de fe. São testes de incredulidade. Son pruebas de incredulidad. Gideão queria provas. Gedeón buscaba pruebas. Todas as vezes que nós buscamos provas, nós saímos do terreno da fé. Todas las veces que buscamos pruebas, salimos del terreno de la fe Entramos no terreno da ciência. y entramos en el terreno de la ciencia. A ciência precisa de comprovação. La ciencia necesita comprobación A fé precisa da palavra de Deus. y la fe necesita la palabra de Dios. Se Deus falou, Si Dios dijo,
Ponto. Punto. Assunto encerrado. Ya está. Aquilo que o olho não viu, Lo que no vio el ojo, o ouvido não ouviu lo que no escuchó el oído e não subiu ao coração do homem, y no subió al corazón del hombre, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. son las cosas que Dios preparó para los que le aman. O evangelho é uma loucura. El evangelio es una locura. É a loucura de viver na dependência de Deus. Es la locura de vivir en la dependencia de Dios. George Miller, durante 60 e poucos anos, Jorge Miller, por más o menos 60 años, ele cuidou de um orfanato. él cuidó de un orfanato. E ele começou esse orfanato não por causa das crianças sem pais, Y él no empezó el orfanato porque había muchos niños sin padres, mas para incentivar os crentes da sua igreja más para incentivar a los creyentes de su iglesia, de su a congregación, viverem pela fé na suficiência de Jesus. a vivir por la fe en la suficiencia de Jesús. Ele tinha um homem na sua comunidade Él tenía un hombre en su comunidad que tinha 17 filhos que tenía 17 hijos, e trabalhava 15 horas por dia trabajaba 15 horas por día para poder manter a sua família. para poder mantener a su familia. E o George Miller disse para ele: irmão, você precisa trabalhar menos. Y Jorge Miller dijo, hermano, tenés que trabajar menos Você está trabalhando muito porque trabajas demasiado e você não tem tempo para ficar com a sua família. y no tienes tiempo para estar con tu familia. E ele disse: irmão Miller, Y él dijo, pero hermano Miller, se eu trabalhando esse tanto eu não estou conseguindo manter minha família, si trabajando 15 horas apenas puedo mantener a mi familia, você imagina se eu trabalhar menos? imagínate si yo trabajo menos. E George Miller disse: não é o seu trabalho que mantém a sua família, Y Jorge Miller le dijo, pero no es tu trabajo que mantiene tu familia, é o Senhor. es el Señor. Ainda que você tenha que trabalhar, Aunque tengas que trabajar, não é o seu trabalho que vai manter a sua família. no es tu trabajo que va a mantener a tu familia. E ele saiu daquela casa Y él salió de aquella casa dizendo: Senhor, o que eu vou fazer para exemplificar para este irmão diciendo, Señor, ¿qué yo puedo hacer para dar un ejemplo a este hermano de que nós não vivemos pelo que fazemos, de que nosotros no vivimos por lo que hacemos, mas por aquilo que o Senhor faz em nós e por nós? más por lo que tú haces en nosotros y por nosotros? E foi aí que ele começou o orfanato. Y ahí fue cuando él empezó el orfanato. Durante 60 anos, Por 60 años, George Miller manteve aquele orfanato que chegou a ter 2.000 crianças de uma só vez. Jorge Miller mantuvo el orfanato que llegó a tener hasta 2,000 niños de una sola vez. Passaram por aquele orfanato cerca de 10.000 crianças durante esse período. Más o menos 10,000 niños pasaron en este periodo por aquel orfanato. Os edifícios construídos em Bristol continuam até hoje lá. Hasta hoy tenemos los edificios que fueron construidos en Bristol. Durante 60 anos entraram naquele orfanato Y en 60 años entraron en aquel orfanato cerca de 6 milhões de libras esterlinas. más o menos 6 millones de libras esterlinas. Eu pedi um economista lá da minha comunidade para fazer uma atualização desse dinheiro. Y yo pedí a un economista de mi comunidad para actualizar esta plata para que podamos ver el monto hoy día. Atualizando o ano passado, Y actualizando, eso fue el año pasado,
Isso dá mais ou menos 700 milhões de dólares. Son más o menos 700 millones de dólares. Sem nunca pedir só penny Sim. para qualquer homem. Sin nunca haber pedido ni una monedita, un centavo a cualquier hombre. George Miller, ele devolveu muitas ofertas. Jorge Miller devolvió muchas ofrendas. Certa ocasião, alfaiate En una ocasión, un sastrista, un sastre, veio lhe dar 20 libras. le dio 20 libras. 20 libras naquela ocasião era muito dinheiro. Y en aquella ocasión era mucha plata. Mas aquele alfaiate tinha dívidas na cidade. Pero aquel sastre tenía deudas en la ciudad. E George Miller devolveu as 20 libras para ele Y Jorge Miller le devolvió las 20 libras e disse: você está desobedecendo princípio da palavra de y Deus. dijo, estás desobedeciendo un principio de la palabra de Dios. A ninguém devais coisa alguma. A nadie hay que deber cosa alguna. Vá e pague as suas dívidas. Primero, anda a pagar tus deudas. A obra deste orfanato não precisa de dinheiro que é sujo. La obra de este orfanato no necesita de una plata con origen mal habido. Mas 2.000 crianças 2.000 niños para comer, para vestir, para ter abrigo, para tener un techo, para ter estudio, sem fazer uma quermesse, sin hacer una kermés, una feria, un evento, sem pedir uma moedinha. sin pedir una monedita. O rei Jorge, marido da rainha Vitória, El rey Jorge, marido de la reina Victoria, soube do trabalho de George Miller em Bristol. supo del trabajo de Jorge Miller en Bristol. Pegou a sua carruagem Agarró su carruaje e levou com seus arautos y fue con sus súbditos para fazer uma visita a George Miller. para hacer una visita a Jorge Miller. Quando ele chegou a Bristol, Y cuando se acercó, llegó a Bristol, o pessoal que trabalhava no orfanato la gente que trabajaba en el orfanato ficou toda excitada se puso toda, wow, e disse: irmão Miller, hermano Miller, o rei da Inglaterra está aqui e veio visitá-lo. el rey de Inglaterra vino a visitarle, él está aquí. George Miller disse: deixa eu terminar aqui e eu vou atendê-lo. Y Jorge Miller le dijo, bueno, tengo que terminar algo aquí y después les voy a atender. Lembrem-se, irmãos, eu não sou pregador. Acuérdense, hermanos, yo no soy un predicador, Eu sou um contador de histórias. soy contador de historias. Eu prefiro ir contando as histórias para a gente ver aquilo que Deus está fazendo. Prefiero contar las historias para que podamos ver lo que está haciendo Dios. O rei ficou em pé na entrada, no hall do seu
orfanato. Entonces el rey estaba parado allá en el hall de su orfanato, en el lobby del orfanato, en la entrada. George Miller era um homem de 1,84 m, 85. Y Jorge Miller era un hombre alto, más o menos 1,84 m, 5, Bem magro, bien flaco, sempre de terno escuro. siempre con un traje oscuro. Era assim que os ministros se vestiam naquela ocasião. Así que se vestían los ministros en aquella época, Camisa branca, con una camisa blanca, com aquela gravata parecida como se fosse borboleta. con esa corbatita mariposa. Monito, un monito. E ele chegou-se perante o rei da Inglaterra, Y él se acercó delante del rey de Inglaterra, o rei em que o reino, o sol não se punha, el rey de un reino a donde el sol no se ponía, desde a Austrália até a América. desde Australia hasta América. E George Miller, como um elegante embaixador do reino de Deus na terra, Y George Miller, como un elegante embajador del reino de Dios en la tierra, diante de sua majestade, delante de su majestad el rey, coloca um dos pés na frente, pone uno de los pies adelante, curva-se, se agacha, sem levantar os olhos, hace reverencia sin alzar sus ojos e de cabeça baixa, y con la cabeza corvada, qual a honra que Sua Alteza vem visitar-me. cual la honra que su alteza viene a visitarme. E o rei diz: eu tenho ouvido do seu trabalho Y el rey dijo, he oído de tu trabajo e vim aqui para saber quais são as suas necessidades. y he venido aquí para saber cuáles son tus necesidades. Porque eu quero dotar uma importância do orçamento da Inglaterra. Porque quiero dar una importancia del todo el presupuesto de Inglaterra. Quiero donar una parte para tu orfanato, para o teu serviço. para ese ministerio. George Miller se curva outra vez Y él hace reverencia por segunda vez e ele agora não pode repetir o mesmo termo que ele chamou o rei, porque não se pode falar diante do rei duas vezes com o mesmo pronome de tratamento. Bueno, y él tiene que decir otra manera para referirse al rey, porque delante del rey no se puede decir dos veces la misma palabra para su tratamiento. Ele falou Sua Alteza, Entonces la primera vez dijo Alteza, su e agora Alteza. ele disse Sua Majestade. Ahora va a decir Su Majestad. Eu não tenho autorização Yo no tengo autorización para dizer quais são as necessidades para decir cuáles son las necesidades para nenhum súdito do Rei dos Reis. para ningún súbdito del Rey de Reyes. Você entendeu o que é evangelho? ¿Entienden lo que es el Evangelio? É depender de Deus. Es depender de Dios.